Conheço pessoas que passaram anos se sentindo erradas por causa de um versículo bíblico. Não por algo que fizeram, mas por aquilo que sentiam. Culpa, medo, vergonha, silêncio. Elas ouviram que Deus as rejeitava, que a Bíblia condenava quem elas eram. E isso criou um conflito interno profundo. Talvez o problema nunca tenha sido Deus. Talvez tenha sido a forma como aprendemos a ler. Porque antes de discutir religião, precisamos falar de linguagem. Quando alguém diz, passei por uma fase difícil, cheguei ao fundo do poço. Ninguém imagina um poço físico. Todo mundo entende que se trata de um estado emocional. Quando alguém diz, minha cabeça virou um caos, ninguém imagina um furacão literal dentro do crânio. Nós usamos o mundo externo para falar do mundo interno o tempo todo. Sem perceber, isso é linguagem simbólica. E ela nunca deixou de existir. O problema é que, quando lemos textos antigos, esquecemos disso. A linguagem é viva, cultural e regional. Cada sociedade cria suas expressões, e toda expressão precisa de uma chave de leitura. Quando se perde a chave, a palavra vira confusão. Hoje, até dentro de um mesmo país, uma palavra muda de sentido de uma cidade para outra. Imagine então um texto escrito há 2000 anos, em outra língua, em outra cultura, sem ciência e sem psicologia. Na Bíblia, homem e mulher não aparecem apenas como corpos ou gêneros. Eles aparecem como símbolos de funções internas da consciência. No plano simbólico, homem representa direção, estrutura e razão. Mulher representa vínculo, afeto e emoção. Isso não tem a ver com sexo ou identidade corporal. Tem a ver com como a mente se organiza por dentro. Todo ser humano possui essas duas dimensões: razão e emoção, estrutura e vínculo, pensamento e afeto. Quando essas dimensões se integram, há equilíbrio. Quando se separam, nasce o conflito. Por isso, quando aparecem textos falando de homem com homem ou mulher com mulher, eles não estão descrevendo relações físicas. Estão descrevendo estados internos. Razão com razão. Rigidez, fechamento, esterilidade afetiva. Emoção com emoção, caos, impulsividade e instabilidade. São imagens simbólicas para mostrar o que acontece quando não há integração entre razão e afeto. Não é um discurso sobre orientação sexual. É um discurso sobre funcionamento interno da consciência. O erro moderno foi transformar símbolo em regra corporal literal. Transformar linguagem da mente em código social rígido. Quando se lê homem e mulher como corpo e gênero, nasce o conflito moral. Quando se lê homem como razão e mulher como emoção, o texto muda completamente de sentido. Esse recurso simbólico existe em todas as culturas. Na mitologia grega, Afrodite representa o desejo. Haris representa a guerra. Atena representa a razão. Eles não são personagens do céu. São forças humanas narradas como história. Do mesmo modo, a Bíblia não nasceu como um código de exclusão. Ela nasceu como um mapa simbólico da experiência humana. Por que entramos em conflito? Por que nos desorganizamos? E como podemos integrar razão e emoção? Talvez o problema nunca tenha sido o texto. Talvez tenha sido a forma como aprendemos a ler. Não é sobre vencer debates. É sobre diminuir conflitos internos. Conhecimento que não alivia ninguém ainda não virou sabedoria. Quando alguém entende que esses textos falam da mente e não do corpo, algo muda. A culpa diminui, o medo diminui, a confusão diminui. Se essa leitura ajudar uma única pessoa a se entender melhor por dentro, então ela já cumpriu sua função. Este vídeo não é para atacar a fé, não é para negar a ciência, não é para impor uma nova doutrina, é para lembrar que a linguagem humana sempre foi simbólica, que os antigos falavam do mundo para falar da mente, e que talvez estejamos brigando por causa de palavras que perderam sua chave. Talvez a pergunta, Deus é homofóbico, esteja sendo feita no nível errado. A pergunta talvez seja outra. O que esses textos dizem sobre como funcionamos por dentro? Se você quer entender a Bíblia como um mapa simbólico da consciência humana, conheça o site trilogiadaconsciencia.com.br. O link está na descrição e nos comentários. Seguimos juntos nessa reflexão. Espírito não é fantasia, é biologia.